Queres produzir e guardar os seus melhores momentos? A Xota Digital é a solução. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Xota Digital Podcast. Para esta semana vamos conversar com o recém-eleito secretário distrital da UJM a nível do distrito de Tambara, com o qual vamos explorar as diretrizes que vão nortear a sua governação. Antes de mais, queríamos parabenizar, né, pela eleição e também dizer que é um prazer recebê-lo em nosso programa. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, nossos telespectadores. Na verdade, Pedro, deixa-me agradecer antes o convite a esta casa, podcast digital, não é? Na verdade, sou muito agradecido. Como já havia referenciado aqui, Pedro, nós hoje vamos conversar em torno daquilo que, em linhas gerais, o que é a juventude, o JM acima de tudo. Aqui está o secretário distrital, recém-eleito. Meu nome é Tiago Abílio Toalha. Muito obrigado. Ok, começando com o Tiago Abílio Toalha. Quem é Tiago Abílio Toalha? Muito bem, Pedro, falar de Tiago Abílio Toalha, na verdade está a falar de um jovem, acima de tudo moçambicano, não é? Que nasceu neste solo pátrio, Moçambique, desta província de Manica. Acima de tudo é natural do distrito de Tambara. Falar de Tiago, Pedro, está a falar de um jovem que nasceu de uma família camponesa, não é? É um jovem de uma família camponesa. Ele, na verdade, é um jovem que gosta de conversar, um jovem tão simpático, não é? Tão simpático, humilde, acima de tudo, que ele gosta de conversar com qualquer um. Ok, e a sua infância, como é que foi? A minha infância, Pedro, foi caracterizada por uma humildade, não é? Se for a procurar saber, por exemplo, na escola ou nas escolas onde eu passei, sempre fui um jovem tão humilde, um jovem que sempre optou por conversar com todos, partilhar as suas experiências com todos. Acima de tudo, Tiago foi um jovem e ainda é um jovem tão humilde. Exatamente. E nós estamos agora a falar de uma questão, Tiago assume uma posição meramente política, né? Pois é. E quando ingressou neste mundo político? Bom. Quando ou como ingressou? Muito obrigado. Uma questão bastante relevante. Pedro, eu ingressei na OJM, ou melhor, no mundo político, logo que soube que, afinal de contas, havia uma organização, não é, que congregava os jovens, não é? Eu, quando completei os meus 15 anos de idade, que também coincide com a idade da OJM, deixa-me dizer que os jovens são considerados jovens na OJM quando completam os 15 anos. Eu, logo que completei os meus 15 anos, achei importante, na verdade, por curiosidade, acima de tudo, participar nas atividades políticas. Acima de tudo, tínhamos aquela, como chama de danças, né? Danças, na altura chamávamos de cultura. Cultura, exatamente. Então, sempre eu fui lá participar. Era um jovem muito tímido, não gostava tanto dessas coisas, né? Não gostava tanto dessas coisas. Okay. Mas quando eu fui me engrenar lá, eu fui ver que, afinal de contas, tratava-se de um ambiente, na verdade, acolhedor. Um ambiente bastante acolhedor, onde com outros jovens eu comecei a conviver, com outros jovens comecei a ouvir
o JM, Partido Frelimo. O que é isso, afinal de contas? Eu, ao longo dos tempos, fui percebendo que, afinal de contas, tratava-se de uma organização, o Partido Frelimo, que é uma organização de todos os jovens. Ok. Todos os jovens, sem distinção de qualquer coisa. Ok. Muito obrigado. E quais são os requisitos para ingressar neste movimento ou esta organização? Muito bem. Para ingressar neste movimento ou nesta organização, Pedro, deixa-me dizer que, na verdade, não vais encontrar requisitos, na verdade, específicos assim, não é? Bastar você se identificar pela Frelimo. Okay. Você já é um jovem que é jovem da UJM. Exatamente. Se identificar pelo Partido Frelimo, você está a assumir categoricamente que é um jovem da Frelimo e automaticamente pertence a este movimento. Exatamente. Ok, muito obrigado. Bom, nós estamos num mês que eu diria histórico para o nosso país. Exato. Neste caso, estamos a comemorar 50 anos da nossa independência. Muito bem. O que significa a independência para a juventude, no seu entender? Muito bom. Pedro, falar de 50 anos para a juventude, 50 anos da independência nacional, na verdade, é um ganho que nós tivemos. Nós, como jovens, temos esse ganho. Pedro, espera dizer que durante a luta de libertação nacional, nós temos ouvido em histórias, nossos pais têm nos contado isso, acima de tudo, a organização ACLINE, não é? É a organização dos antigos combatentes, nos conta que nos tempos antes da nossa independência era muito difícil a gente estudar, por exemplo. O jovem era muito limitado de estudar. Mas hoje em dia, o jovem de Moçambique tem a livre escolha de fazer o que pode, não é? Estudar até nível que ele pode. Aqui em Moçambique já é possível. Vais encontrar um jovem da minha idade, já é um licenciado, Pedro. Exatamente. Não é? Até mestre, doutor, mestre, sim. Da oportunidade que cada um teve. Exato, exato. Então, esse é um dos maiores ganhos que a juventude de Moçambique teve durante esses 50 anos. Não só de olhar as infraestruturas, por exemplo. Pedro, isto que nós estamos a fazer neste momento, não é? Esta conversa que nós estamos a fazer, é o fruto, não é? desta liberdade que nós temos. Esse bem-estar não que é? explorar hoje. Exato. Nós estamos aqui a conversar, não é? Na Xota Digital Podcast. Exatamente. Antes da libertação deste Moçambique, não era possível. Não era possível. Então, este é um dos grandes ganhos que a juventude de Moçambique teve ao longo desses 50 anos. Ok, está certo. E como é que olha a juventude ou os jovens de Tambara? Atualmente? Falar dos jovens de Tambara, Pedro, é falar de jovens resilientes, é falar de jovens comprometidos com o desenvolvimento do país. Acima de tudo, do nosso distrito. Os jovens do distrito de Tambara são aqueles que não se deixam enganar com quaisquer promessas. Eles têm a capacidade de analisar as coisas. Será que isto que eu quero fazer, ou que devo fazer, ou que estão a dizer para a gente fazer, será que é abonatório ou não? A título de exemplo, Pedro, no passado recente, o nosso país viveu um momento incrível, um momento estranho, não é? Me refiro das manifestações violentas. Pós-eleitorais. Mas você vai ver que o jovem de Tambara não ficou envolvido nessas manifestações. Exatamente. Isso mostra uma consciência plena de que o jovem de Tambara está comprometido com o desenvolvimento do país. Exatamente. Pois. Ok. E olhando para este comprometimento que os jovens têm de Tambara, e é claro que a tendência com a nova liderança é de melhorar, não é? Alguma coisa a nível da juventude. Então, eu, talvez em linhas gerais, ouvir de si quais são os principais desafios que tem nesta governação, ou neste barco que desde já está puxando para frente. Muito bem. Pedro, na verdade, falar dos desafios
pela frente, para mim, são enormes. Ok. Eu tenho enormes desafios ao longo desta governação, que já começou. Ok. À luz de exemplo, nós vivemos uma atividade no fim de semana ligada a uma limpeza, né? Pode falar um pouco sobre isso enquanto... Este é um dos exemplos práticos. Um dos exemplos práticos. O que nós queremos é convidar a nossa juventude para perceber que, afinal de contas, este país é nosso. Ninguém vai construir este Moçambique por nós. Afinal de contas, somos nós próprios que devemos construir o nosso Moçambique e desenvolver. Falar da limpeza, o trabalho que nós fizemos no sábado, por exemplo, a OJM, na verdade, promoveu a jornada de limpeza, não é? No mercado central de Nhacolo. Okay. Aquele é um símbolo de que a OJM pauta, na verdade, pelo civismo, não é? Acima de tudo, é um dos sinais de que nós, na verdade, somos patriotas, não é? Aquele é um símbolo que mostra que, na verdade, nós amamos a nossa pátria. Okay. É um sinal de cidadania, acima de tudo. Ao longo dos 50 anos, são muitas coisas que, na verdade, eu já disse aqui, que foram feitas. Exatamente. Muitas infraestruturas que foram erguidas. Um dos exemplos é o mercado, não é? Onde nós fomos fazer limpeza. Okay. Agora, aquele é um dos símbolos para preservar essas infraestruturas que conseguimos ao longo desses 50 anos. Okay. Então, na verdade, é o amor que nós temos com a nossa pátria. Okay. E outros desafios em prol da sua governação ao longo deste percurso? Exato. Falar dos desafios que eu tenho, como já havia dito, que na verdade eu tenho enormes desafios, é um rol de desafios que eu tenho, que terei de enfrentar. Um dos desafios que não sai da minha cabeça, Pedro, okay, é querer ver uma juventude com uma mentalidade, na verdade, virada para o desenvolvimento de Moçambique. Okay. Acima de tudo, para o desenvolvimento. Vamos sublinhar isso. Exato. Juventude virada para o desenvolvimento do país. Exatamente. Acima de tudo, para o desenvolvimento do nosso distrito. Okay. Porque quando o nosso distrito desenvolve automaticamente a província desenvolve, exato, o país desenvolve. É isso. Então, é o que eu tenho como sonho, não é? A juventude deve ser... a juventude atual deve ser uma juventude de soluções dos atuais problemas que Moçambique enfrenta. Não pode ser uma juventude que só olha nos problemas. Exatamente. Só olha nos problemas, não trazendo possíveis soluções. O que eu tenho como sonho é ver uma juventude já com uma mentalidade um pouco aberta e saber que para este Moçambique andar, na verdade, precisa do nosso contributo, nós como jovens. Exatamente. Nós precisamos dar o nosso máximo, não é? Onde o jovem estiver inserido, lá onde ele está, lá nos confins onde ele está, deve dar o seu máximo para mostrar alguma diferença, que afinal de contas, sim, aqui temos jovens. Na verdade, o outro sonho que eu tenho com a nossa juventude, Pedro, é, na verdade, ver os nossos jovens a estudar. Nossos jovens devem estudar, porque, na verdade, para os atuais desafios que Moçambique enfrenta, o nosso país enfrenta, precisa de jovens que, na verdade, têm escola, não é? Exatamente. Então, é complicado ver um jovem da minha idade nessa idade, não é? Que não está a estudar. Aquilo me dói tanto. Então, é um dos sonhos que nós temos que mobilizar a nossa juventude a abraçar o ambiente escolar. Formação profissional. O jovem deve se formar. Então, os nossos pais não conseguiram estudar por diversos motivos. Então, é inconcebível nosso jovem hoje em dia não estudar com essas escolas que nós temos. Na verdade, a educação está fazendo... Tanto a educação é gratuita, exato, nos níveis primários. Sim, sim. Então, esse é um dos sonhos para ver nosso jovem a estudar. Ok. E deste sonho de ver o jovem a estudar, qual é o patamar que gostaria de ver, por exemplo, um jovem de Tambara chegar e tu desses olhar dizer que não estamos já um passo mesmo sublime?
Na verdade, um jovem que ele já é formado, na verdade, eu gostaria de ver o mesmo jovem já assumir, digamos, algum trabalho, não é? Ok. Fazer algum trabalho. Eu gostaria de ver ainda os jovens a sonharem alto. Nós não podemos olhar só na atualidade, né? Nós temos que ter um plano a longo prazo, Ok. não é? Ver onde nós queremos chegar. Então a juventude deve estar sempre preparada para ver os problemas atuais e, se calhar, criar iniciativas de, digamos, converter esses problemas em Ok, oportunidades. Exatamente. Soluções, consequentemente, oportunidades. Oportunidades, sim. É o que eu gostaria de ver. Ok. E, Exato. por exemplo, temos situações, por exemplo, de jovens que não têm possibilidade, embora seja um sonho, resgatá-los. Se, por exemplo, fosse para apoiar os jovens, não é? Do Distrito de Tambara, de acordo com as tuas possibilidades, ou uma posse que, por alguma razão da vida, possa surgir na sua vida, neste percurso de vida. Quais são as áreas que eu iria como prioridade, por exemplo, para cá em Tambara, atendendo a nossa realidade? Na verdade, eu entendo essa questão que os nossos jovens, em algum momento, eles não podem esperar, sobretudo no emprego formal, não é? Ok. Nós temos diversas áreas em que o jovem pode se formar nos cursos de curta duração, sobretudo cursos do saber fazer, cursos profissionalizantes. Então, se tivesse esta possibilidade, como se está a dizer, Pedro, Ok. eu seria aquele jovem que ajudaria os jovens, acima de tudo, a tirar cursos com o mercado. Cursos com o mercado. Não podem muitas das vezes, olharem por aqueles cursos que somente precisa estar no gabinete. Ok. Depender de alguém para Exato, poder... não pode. Ok. Um jovem, por exemplo, formado na área de serralharia, Ok. ele já deve estar, já pode estar a fazer um Já é patrão automaticamente. Já é patrão automaticamente. Ele já está lá no mercado a fazer o trabalho dele. Vem, o Pedro precisa de um fogão, Exato. paga. Quero fazer essa mesa, por Sim, acaso. Nós você- fizemos Assim, localmente. Exato. Então, este jovem saiu a ganhar naquele Exatamente. dia. Não esperou o dinheiro mensal. Exatamente. Então, é o que eu gostaria de ajudar a juventude de Tambara. Ok. Olhar nos cursos que tem o mercado. Ok. Exato. Ok. Empreendedorismo. Empreendedorismo, temos cursos, por exemplo, estamos a falar de eletricidade, por exemplo. Ok. São cursos que você estando na sua casa, um secretário distrital, que Tiago, pode vir levar o jovem para vem instalar minha casa. Exatamente. Para sair com um valor naquele dia. Uhum. Então, consegue qualquer coisa. E são cursos com necessidades frequentes. Exato. Todos os dias tem um Sim, problema para resolver. Exatamente. Exatamente. Então, é nessa perspectiva que eu vejo que a juventude deve olhar no emprego em si. Não descarto a possibilidade do jovem se formar, não é? No Exatamente. curso formal, Ok. não é? Para emprego formal. Mas ciente de que somos muito jovens. Exato. Os nossos gabinetes são poucos. Exatamente. Então, sendo poucos gabinetes, não é possível irmos ser diretores da escola secundária 5 pessoas, por exemplo. Pois é. Escola secundária Eduardo Mondlane precisa de um diretor apenas. Agora, somos 5 que precisamos ser diretores, por exemplo. Como que vai ser? Exatamente. É difícil. Realmente. É um exemplo simples que eu dei, né? Exatamente. Sim. Podia falar também do diretor DDM, por exemplo. Realmente é preciso. A razão pela qual o nosso governo hoje impulsiona muito que haja esta formação profissionalizante para que as pessoas autoempreguem. Exato, sim, e não simplesmente dependam de uma oportunidade que venha do Estado, por exemplo. Então, por acaso, são um dos pontos que é importante que os jovens realmente olhem mais para si e não dependerem de outrem. Pois sim. Bom, dos aspectos que acabou rolando aqui em relação àquela identidade da juventude de Tambara, falou da resiliência, né? Uma consciência do jovem natural, mas acredito eu que há alguns pontos que tem verificado no seio dos jovens que em algum momento desilude como ser humano, como pessoa, como jovem, que não gostaria que este ato pudesse continuar ou olhe de um mal agrado.
Poderias mencionar, ou existe alguma coisa que não te deixa muito feliz no seio de jovens? É verdade. Pode não ser o nosso caso, do nosso distrito, mas nosso país é vasto. Nós temos visto em algum momento em outros cantos do país. Eu não vou dar exemplo do meu distrito, porque na verdade já citei aqui que os nossos jovens são resilientes, são proativos. Verdade que o que eu não gostaria que os nossos jovens do distrito de Tambara pautassem por este comportamento é a questão de que, Pedro, saiba uma coisa, nós já sei que somos duas pessoas aqui. Exatamente. O nosso pensamento não é igual. Exatamente. Até certo ponto. Pois. Mesmo gêmeos, Pedro, não pensam da mesma forma. E quando temos essa divisão, não é? Essa divisão de pensamentos, o que eu gostaria de apelar aos nossos jovens do distrito de Tambara, acima de tudo, que não paute pela violência, pelo vandalismo. Não. Nós não podemos destruir aquilo que já construímos. Agora, este comportamento, na verdade, não é abonatório. Eu, pessoalmente, não gosto. Eu tenho certeza que você também não gosta. Claro. Então, estamos a destruir, que já construímos, estamos a retardar, consequentemente. Então, estamos a voltar para trás. Então, temos fóruns próprios, onde nós podemos apresentar aquilo que são as nossas diferenças. Eu fulano de X me fez isto, mas aquilo, eu não gostei. Eu tenho que me aproximar. Se eu ver que não é possível aproximar a pessoa, existem instâncias que na verdade, existem instituições que eles são capazes de solucionar aquilo que são as nossas diferenças. Então, para este ponto, Pedro, eu não gostaria que os nossos jovens fossem aqueles que, quando zangam, parte panela em casa. Quando zangam, parte copo em casa. Amanhã vai precisar. Hoje vai estragar o hospital. Fica doente, precisa do hospital. Exatamente. Estraga a escola. Seu filho precisa de ir à escola, precisa estudar. Mesmo você, jovem, precisa estudar. Então, é o único comportamento que eu não gostaria que no nosso distrito pudesse ter espaço. Não gostaria. Exato. Tá, tudo bem. Então, para não haver espaço, é imperioso também que haja algumas ações por parte da UJM para que isto não possa acontecer. Exato. Existe algum plano ou uma estratégia de governação na qual há uma atividade que a UJM vai fazer nas comunidades por forma que este mau pensamento, entre aspas, possa se difundir? Na verdade, nós já temos esse plano, não é? Temos um plano em carteira. Isso não passa necessariamente de uma ação de sensibilização. O que nós vamos fazer é sensibilizar a nossa juventude. Nós entendemos que, em algum momento, nossos jovens agem desta forma sob efeito de álcool, até certo ponto. Então, é uma das ações que nós precisamos desencorajar o consumo de drogas. Aliás, o consumo excessivo de drogas. De drogas. Exato. Consumo excessivo de drogas. Porque em algum momento, Pedro, você tem visto em algum momento, é um jovem que até chega a certo momento, mata o pai, mata a mãe, mas quando estiver já lá detido, a consciência já no lugar, apresenta já aquilo que são os seus arrependimentos. Exatamente. Mostra que este jovem fez isto sob efeito de algumas substâncias. Então, é um dos pontos que nós vamos levar em carteira, desencorajar o consumo excessivo de drogas. Exato. Tá, tudo bem. Bom, realmente. E vamos voltar um pouco para uma situação que eu diria não tão passada, que a perca do Pedrito Vitor Reis, por sinal, na altura deste caso, presidente da Comissão Distrital da Juventude de Tambara. O presidente do Conselho Distrital. Presidente do Conselho da Juventude, exatamente. Sim. E neste âmbito, até hoje, podemos assumir que não temos o sucessor, neste caso, no presidente, a ocupar aquela posição. E nestes moldes, o Sr. Tiago aparece lá como o secretário distrital da UJM. Certo. Como é que gera esses dois pontos
olhando a perda primeiro, né, dessa figura, certo. e também este momento que não temos dentro da juventude, mas temos a JM agora. Muito obrigado, Pedro. Deixa-me dizer uma coisa em relação à perda do nosso querido irmão, Pedrito Vitor Reis. Na verdade, só para situar, neste momento, como secretário distrital da OJM, não estou automaticamente a ocupar também o espaço do presidente do CDJ. Não. Okay. Há quem neste momento que está a responder pelo CDJ, que é o Conselho Distrital da Juventude. Exatamente. Mas nós, na verdade, Pedro, nós perdemos grande quadro, não é? Alguém que tinha tudo em prol da juventude. Perdemos este grande quadro, mas o que nós temos a dizer aqui é que o destino, quando chega, na verdade, é inevitável, e nós todos esperamos por este caminho. E o que nós temos a dizer é que Pedrito contribuiu bastante para a consciencialização da nossa juventude. Exatamente. A nossa juventude olha pelo Pedrito Vitor Reis como uma figura proeminente, uma figura incontornável, uma figura que sempre esteve alinhado para o desenvolvimento desta classe juvenil. Mas, enfim, é uma voz que se calou no nosso meio. O seu legado ficou. Nós vamos levar o legado do nosso querido irmão, nosso ente querido, e pormos em prática. Mas, neste momento, temos alguém que está a responder pelo CDJ, que é o vice dele. Ok, o vice-presidente deste caso. O vice-presidente, se não me engano, não me trai, que é o ilustre camarada Zacarias Lourenço Pololo. Okay. Ele neste momento está a segurar, como alguém que estava a trabalhar diretamente com ele, não é? Acredito que as diretrizes também estão já desenhadas. Exatamente. Okay. Ficaria sem sentido este órgão ficar assim vago. Pois. Então, ele está lá a segurar, mas tenho certeza que nos próximos dias CDJ poderá acolher a Assembleia, não é? A Assembleia Geral, para poder eleger quem que poderá dar a continuidade aos trabalhos deste órgão. Ok, tá tudo bem. Bom, acredito eu que quando nós fazemos as coisas, né, independentemente da área, área cultural, por exemplo, área política, muitas vezes nós temos um espelho, nós temos alguém com o qual nós nos direcionamos, que nos vimos como norte das nossas ações. Certo. E caso do seu secretário aqui, quem tem como espelho, né, no seu percurso político, você pode me assumir? É verdade, Pedro, é uma questão bastante complexa, mas em linhas gerais, o que eu tenho a dizer aqui, que em poucas palavras quero saber a quem eu me inspiro, não é isso? Exatamente, tua referência política, assim podemos assumir. Ok, eu tenho, na verdade, muitas referências. Ok. Muitas. Ao nível do país, na verdade, não vou conseguir mencionar. Ok. Mas deixa-me dizer que eu vou partir do ponto onde nos encontramos. Ok. Aqui no distrito. Exatamente. Eu aqui no distrito, eu tenho como uma referência, uma prova viva. Direta. Exatamente. Camarada Armindo Paulene, que é o primeiro secretário do Partido Frelimo aqui nesse distrito. Eu, na verdade, me inspiro aquele senhor. Okay. E tenho a certeza que ele vai estar sempre ao meu lado, a me apoiar nesta andança, né? Okay. Mas é uma figura que eu tanto admiro, a sua governação. Tem sido alguém muito humilde para com jovens. Exato. Mas deixando do lado ele, tem muitas outras. Exatamente. Figuras, Suponhamos, vamos citar um a nível do distrito, um a nível da província, um a nível da nação. Que tal? Pelo menos bom, não vão ser o limite, apenas um ponto de referência, né? Exato. E temos uma situação também que eu até
vou aproveitar a falar um pouco aqui, para não parecer impulsionar. Temos o deputado vindo de cá de Tambara, não é? Exato. Então, deputado Tendai, neste caso. exatamente. Deputado Tendai, na verdade, é fruto de Tambara. Fruto de Tambara, que tanto nos orgulhamos com ele. Ele, na verdade, tem sido uma pessoa muito humilde. A sua trajetória está sendo caracterizada por uma humildade que tanto lhe caracteriza, uma simpatia, um jovem íntegro, não é? Um jovem íntegro. Na verdade, eu vou te dizer que o nosso distrito, eu sinto que é um distrito tão abençoado. Os jovens que passaram desse lugar onde eu estou a assumir neste momento. Exatamente. Temos alguns jovens neste momento já estão fora do distrito, a assumirem outras funções. Temos o exemplo do camarada Pedrito, camarada Pedrito, Martinho Campira. Exatamente. Neste momento ele é chefe do posto administrativo de Dombe. Não é? Este que estamos a falar neste momento, o camarada Tendai Lázaro Ciane fala, que assumiu cargos invejáveis, não é? Ao nível da nossa província, foi secretário provincial, mas neste momento já está a assumir outras pastas, outras significa funções. Que essa é uma fonte de inspiração para que os jovens possam saber que, partindo de Tambara, pode-se chegar até o topo. Sem sombra de dúvidas, Pedro. Exatamente. Esta é uma fonte de inspiração viva. Exatamente. Que, na verdade, o nosso produto de Tambara, afinal de contas, é apreciável lá fora. Exatamente. Aliás, a identidade dele lá na Assembleia é a nível... Sim, a identidade do camarada Tendai na Assembleia da República, ele está representando Tambara, sem sombra de dúvidas. Ele mostra que Tambara está lá representando. It's possible. Yes. Exatamente. Exato. Ok, tá tudo bem. Então, indo para outras questões, quais são as ambições que tem neste contexto político? Acredita-se que nós, quando vivemos, nós temos sonho, né? Queremos chegar, né, num lugar, dependendo das possibilidades ou as condições que existem. Mas no seu entender, nos seus trabalhos, onde gostaria de chegar neste caminho que hoje está se abrindo? Bom, Pedro, esta é uma questão, na verdade, que em algum momento pode sofrer certas interpretações, mas a verdade é que quando se fala de sonho, quando se fala de ambições, nós temos que entender que qualquer um que está a trabalhar ou que está a fazer algo, ele deve sonhar sempre pela positividade. Exatamente. Nunca sonhar pela negativa. Exatamente. Sonhar que eu devo ser uma carreira mais baixa. Não. A vida, nós vivemos para crescer, automaticamente. Os números dos anos estão sempre a crescer. Por ali. E, consequentemente, também temos que lutar para frente. Por ali. Sendo assim, Pedro, você já está a encontrar uma resposta em torno desse meu discurso. Exatamente. Na verdade, sonhamos sempre com aqueles espaços cimeiros, né? Exatamente. E há espaços de topo. Mas tudo gradualmente, Gradualmente. Exatamente. Exato. Bom, a nossa conversa vai para o fim. Certo. Alguma mensagem para os jovens de Tambara, sobretudo para a nação? Bom, Pedro, deixa-me agradecer mais uma vez o convite que me foi formulado aqui pela podcast, assim que é, né? Exatamente. A podcast Xota Digital. Exatamente. Eu estou muito agradecido. Foi um espaço em que a gente fez referência de muitos pontos em prol da nossa juventude, mas o que eu tenho a deixar aqui com a classe juvenil, eu gostaria de convidar todos os jovens, não é? A olhar pela OJM como uma organização que congrega todos os jovens, sem distinção da cor, sem distinção de sexo, religião, raça, por ali. Então, em algum momento temos visto os nossos jovens, sobretudo aqueles, entre aspas, de classe baixa, ficam um pouco acanhados, um pouco tímidos,
que não, essa organização se calhar só é daqueles que estudaram. Não é isso. É uma organização que congrega todos os jovens, todos, aqueles da idade entre 15 a 35 anos, que se identificam pela Frelimo, são jovens que devem estar nesta organização. Então, nós queremos convidar todos os jovens, todos mesmo, que se identificam pela Frelimo, mesmo aqueles também que estão fora. Nós estamos a convidar todos eles para abraçarem a OJM. E é a nossa casa onde vamos discutir aquilo que são os nossos problemas e trazermos soluções. Ok. Tá tudo bem. Bom, muito obrigado pela sua presença cá. A Xota Digital agradece, esperamos convidá-lo e recebermos cá no nosso programa sempre que for necessário. As nossas portas estão abertas para sempre que tiver algo para compartilhar e podemos acolher com maior agrado. Bom, é desta feita que nós finalizamos esta conversa com o nosso convidado do dia 2, por sinal, o recém-eleito secretário digital da JM a nível do distrito de Tambara. Bom, pedimos para que siga nossas páginas do Facebook e do YouTube, Xota Digital, e até a próxima. Queres produzir e guardar os seus melhores momentos? A Xota Digital é a solução.